Bom, Marcelo, você também já cobriu, além do futebol, já cobriu outros esportes como o vôlei e a Fórmula Indy. Uhum. Eu queria saber como foi para você a cobertura de dois eventos fora do jornalismo esportivo, que foi o tsunami no Japão e também a queda do Boeing. Pois na verdade, assim, para mim, o Terra foi uma grande escola, né? Porque assim como o projeto de vocês, a gente faz jornalismo e não interessa o que está acontecendo, né? E eu tinha facilidade de falar de improviso por causa do rádio. Então tudo que pintava ali na redação do Terra para TV e que fosse uma coisa que você tinha que levar um mochilinho que ia, era eu que ia, né? Na maioria das vezes. Então, tinha acidente no metrô, fui. Tinha um incêndio na favela na frente do Terra, fui. Para sair falando. E o Japão foi assim, só que o Japão foi um negócio meio traumático para mim no começo, porque eu não estava esperando, né? A gente fazia cobertura de Olimpíada, eu estava num programa, segunda-feira, depois do programa o nosso chefe lá, o Everton, falou, olha, se prepara, você está com o passaporte em dia? Tô, se prepara que você vai para o Japão. Eu vou fazer o que no Japão? Aí veio aquela, né, você não está sabendo? Eu não sabia de nada. E aí quando eu entrei, né, na internet e vi o que tinha acontecido, que eu estava indo para lá, eu fiquei apavorado. Falei, o que eu vou fazer num lugar destruído? Eu não tenho experiência de cobertura internacional. Ai meu Deus, e foi. E fui. Também muito apoiado pela minha esposa, porque a minha mãe também ficou apavorada na época. Peguei e fui. Então fui aprendendo dia a dia o que era aquilo, né? Porque eu nunca tinha feito uma cobertura tão grande, foi difícil chegar na cidade, não tinha gasolina. E a gente foi contando essa história do jeito que eu sabia, ligava o microfone e ia falando, às vezes eu fazia lá os vídeos, depois mandava uma locução que nem sempre chegava, então é aquilo, né? Hoje eu faria aquilo de uma outra maneira, né? Mas foi muito enriquecedor, a cobertura do Boeing, da Air France, na verdade, né? Quando caiu, foi também mais ou menos nesse esquema, mas eu estava na redação e eu fui ancorar o programa, porque também não tinha ninguém, era cedo e tal. Marcelo, precisamos entrar no ar. Então eu peguei, vesti o terno, fui para lá e eu tive a sorte de, antes de entrar no Terra, trabalhar numa assessoria de imprensa que atendia a fabricante do avião. E então eu sempre muito curioso, conversava muito com o Wagner Gonzalez, que era assessor na imprensa, na época não era Bombardier, a empresa que faz Air France, agora me fugiu o nome. E ele me passava muita coisa técnica de avião. Então a gente ia enrolando, era mais ou menos isso mesmo, mas enrolava com dado, né? O avião era assim, era assado, tinha esse tipo de comportamento. Quando a gente ia entrevistar os pilotos, os caras que eram entendidos, aqueles caras de segurança de voo que entram em toda a cobertura, né? Eu sabia o que perguntar. Porque esse é o segredo. Você pode não entender nada de um assunto, mas você tem que saber perguntar. O que é importante para que você saiba falar daquilo, que é um desafio que hoje eu vivo nos games, que eu não entendo muito, né? E eu decidi entrar nesse mundo aí, mas eu sei perguntar, né? Então, assim, eu ganhei muito espaço lá no Terra por causa dessa característica, né? A eleição. Toda vez que tinha alguma cobertura que precisava ficar 4, 5 horas no ar, era eu que ia para o estúdio. Porque a gente ia falando, emendando uma coisa na outra, né? E é muito enriquecedor. Eu acho que a gente que é do esporte, principalmente, a gente tem essa capacidade. Se você for olhar na história, Faustão era repórter esportivo, Jomir Betting era repórter esportivo, João Paulo de Andrade era narrador de futebol. Então os grandes caras do jornalismo geral hoje passaram no esporte, porque o esporte é imprevisível. Então a gente tem que ter molejo para falar de qualquer coisa, né? Você está ali num jogo São Paulo e São Caetano e morre um cara. Você tem que saber falar, né? Você está numa final de Brasileiros, Vasco e São Caetano, cai a arquibancada. Você tem que saber levar, né? Então o jornalismo geral te dá esse repertório. E isso foi importante para mim.